Paz do Senhor, queridos ouvintes, estamos aqui, programa Servo, Comunidade Ramar Petrópolis, eu sou a irmã Milena Vidal e aqui ao meu lado, pastor, cheio de trava-línguas desse programa, pastor André Teles. Obrigado, minha irmã, ele. pastor. Mas a gente tem que aprender a errar Isso aí. continuar, não é verdade? Verdade. Resiliência, né? Tem que É aprender a se reinventar. Essa é a frase certa, né? Se eu errar e parar, não vou chegar a lugar nenhum, né? Porque eu vou estar sempre errando na vida, né? Mas Deus tem tido misericórdia. Glória a Deus, e nós vamos louvando a Deus mais uma vez, mais uma semana, ao qual o Senhor tem nos permitido continuar louvando, engrandecendo ao Senhor, dando culto a Ele, honra, graça, glória, louvor, adoração, tudo que é dele, dízimos, ofertas Isso aí. e, enfim, tempo, leituras, discipulados, por aí vai, reuniões. É isso aí. Como diz Romanos, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então a gente dá tudo para Deus, porque por meio dele, para ele e por quê, né? Esse é o motivo, né? Ele tudo é o que motivo, temos, né? Damos aí, né? É verdade, render graça ao Senhor, render louvores, dar glória e honra, entendendo sempre as maravilhas de Deus, pedindo a Deus que nos livre de ser um povo que murmura, como nós temos acompanhado a leitura, né? Não ver as maravilhas de Deus e se prender a murmurações, e se prender a reclamações, sempre pedindo a Deus aquilo que não recebeu, né? Ou pedindo a Deus aquilo que não está em suas mãos, né? Se Deus te liberta da mão, né, do faraó, você quer carne. Se ele te dá carne, você quer água. Se ele te dá pão, você quer carne. Enfim, e esse é o ciclo vicioso e de murmurações aonde o Senhor não se agrada. Então nós devemos sempre meditar e buscar dar honra, glória e louvores a Deus. Não por aquilo que nós queremos, mas por aquilo que o Senhor já fez. E até aqui fez muitas maravilhas. Verdade. E as nossas leituras bíblicas, elas devem nos levar à meditação e aperfeiçoamento, né? Entender onde nós temos errado, corrigir o erro e aperfeiçoar a caminhada. Nós não lemos por ler, nós lemos para que o Senhor trate em nós a cada dia. E essas leituras aí dessa semana falaram comigo um pouco disso, né? Dessa pegada aí de um povo que reclama e murmura por conta daquilo que deseja e não consegue ver aquilo que Deus fez. Verdade. E aí entra isso que você falou, tudo é do Senhor, é para Ele, né? Devemos entender que Deus tem um motivo em todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Tem melhor introdução do que essa, não, né? Não, já até preguei aqui. Coisa maravilhosa. Não sei já porque vai a gente vai aprendendo. pregando assim, a boca vai pregando. Aí a água já vai, ó, caindo aqui, né? Deus vai falando, vai ativando alguém na leitura, né? A gente tem que estar sempre buscando ativar os irmãos na leitura. Deus nos deu isso, né? Homens lutaram para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia. E do que nós temos feito com esse acesso, né? Lutaram pela nossa liberdade, né? Espiritual. Lutaram para que hoje o acesso fosse a todos, né? E nós temos que valorizar isso a cada dia. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Pedir a Deus que receba mais um servo, mais um programa, mais uma oportunidade maravilhosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição Isso com a aí. nossa irmã Fernanda Medeiros. Fernanda Medeiros vai trazer para nós aí um pouco sobre o que ela tem aprendido, o que ela aprendeu, o que ela tem vivido. É a profissão dela e a gente começa a usar também aquilo que Deus deu aos irmãos na obra, né? Para cuidar um pouco do corpo, né? Corpo, alma e espírito, né? E nós devemos cuidar dos três. Hoje é um dia de cuidar um pouquinho do corpo. Isso aí. Amém? Amém. Senhor, eu quero te louvar, quero te engrandecer por mais uma oportunidade. Pedir ao Senhor que o Senhor complete a tua obra através desse programa, visitando os meus irmãos, fortalecendo, trazendo paz, alegria,
trazendo renovo, ó Pai, e agindo sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, toma cada ouvinte, cada um daqueles que se encontra, às vezes dirigindo, às vezes arrumando uma casa, às vezes trabalhando, ó Deus, mas que seja o Senhor, ó Pai, a visitar, a trazer alegria, renovo, prazer, ó Deus. Em nome de Jesus, repreende as tristezas, ó Deus, retira o medo, ó Pai. Retira aquilo que atrapalha os meus irmãos de caminharem, ó Deus, de meditar em quem o Senhor é. Retira toda a dúvida na mente que o Senhor é Deus, ó Pai, e governa sobre tudo e todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, seja a tua presença sobre o lar dos meus irmãos, sobre a mente, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, seja o Senhor com eles, entrando, fazendo morada através daquilo que nós temos feito aqui. Que seja para fortalecer a fé dos nossos irmãos e para edificação, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe o programa, seja na vida dos nossos irmãos, ó Pai. É o que eu te peço, desde já te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos louvar o Senhor, então, com uma música aí que já tá aí na mesma direção do que a gente falou, né? De tudo para Deus. E a música é Consagração, da Aline Barros. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
queridos irmãos, estamos aqui com um bloco diferente, um bloco novo do programa Servo, para abençoar você aí mais um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre exercício físico, e nada melhor do que falar com pessoas que estão praticando isso na sua vida, né? Aqui na nossa igreja a gente tem um projeto que a gente apelidou de Treino das Irmãs, e 2 vezes na semana a gente tem treinado aqui, feito exercícios, parte aeróbica, parte muscular também, a gente tem exercido tudo, né? Como a Bíblia fala, a gente deve cuidar do templo do Espírito, e a gente também está cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito. E o William é o nosso irmão querido aqui, né? É um mestre lá do jiu-jitsu, quase, né? Faixa marrom do jiu-jitsu. E ele tem nos abençoado com isso. Então, William, conta pra gente como que iniciou esse projeto, como que Deus gerou isso no teu coração. Na verdade, eu treino há 9 anos de jiu-jitsu, né? Mas eu creio que começou antes, né? Eu tinha um probleminha com futebol e tal, era mais problema para mim do que bênção. Eu precisei migrar para outra área, decidi entrar no jiu-jitsu. E aí, estou nessa estrada aí há 9 anos e a gente vai adquirindo, né, entendimento com o tempo e a gente vai começando a entender o propósito de Deus, né? Nada inicia à toa, né? Deus sempre tem um propósito ali para cada um de nós e hoje a gente vai entendendo, se encaixando dentro daquilo que Deus quer. Eu fui percebendo, né, para que o Senhor me colocou naquele projeto, para aprender um pouco sobre isso e poder utilizar isso na obra de Deus, né? Nossos dons, os talentos, Deus tem utilizado para isso e nada melhor do que fazer esse projeto. Amém, que bênção. Então você vê que aquilo que Deus capacitou, nada melhor do que ser usado no reino de Deus, né? E agora eu vou ler um pouquinho do testemunho das irmãs aqui, né? Que já estão virando maroveiras. Só que não, né? Estamos nesse caminho. Mas com certeza elas tiveram algum benefício aí, alguma melhora, né? E aí, Paloma, o que melhorou na sua vida depois que você começou a praticar atividade física? Melhorou muito a minha disposição, minha parte assim, emocional também. Eu era muito estressada, agora estou mais tranquila, porque de uma forma a gente acaba que liberando adrenalina, essas coisas, né? Então, aí melhorou isso bastante também. É isso. Que bom! Então a gente vê que problemas, às vezes até emocionais, eles podem ser curados através de uma atividade física, né? Que coisa boa! Fabiana também está aí, né? Nossa líder querida aí das mulheres, sendo exemplo, pilar aqui pra gente. Fabiana, tu tinha alguma dor antes de iniciar a atividade? Tinha algum problema, alguma indisposição? Melhorou? Bom, eu tinha assim, eu estava sentindo assim nos meus braços, né? Não conseguia, vamos botar, eu secava o João, eu não conseguia pegar a toalha direito, né? Para secar, doía assim, meus ossos, o nervo, eu não conseguia executar com perfeição, tinha essa dificuldade. Depois que comecei a atividade física, tenho me sentido melhor, não lembro mais dessa dor. Eu comecei já a secar o João bem melhor, tenho cessado assim, essa dureza na minha mão, parece que vai falhando a mão, né, os ossos, né, e depois comecei a fazer atividade física, melhorou 90%. Ainda tem um resquício, mas continuando, eu creio que o Senhor vai me dar essa vitória de todo. Amém, glória a Deus. Eu também, gente, quero contar aí meu testemunho. Eu também andava muito cansada, disposta, né? Depois que comecei a atividade aqui na igreja, isso melhorou bastante. E uma coisa simples que eu notei, a gente foi pro retiro de carnaval, né? Ficamos lá pulando. Falei, gente, eu não fiquei cansada, eu não fiquei, né? Aquela abatida assim, antigamente não aguentava nada. E aí, nesse retiro, eu vi, gente, o fruto da atividade física. A gente subiu, desceu bruta, e também fiquei lá tranquila, né? É a Ana Paula, né? Ana Paula, gente, essa daí treina há muitos anos. E aí tem nos acompanhado aqui também. Fala pra gente os benefícios de você fazer atividade física. Então, para mim, eu sou asmática, né? Então eu já tenho sentido muita diferença. Até porque aqui no projeto, o William tem mais tempo para trabalhar, né? Algumas áreas. Então eu vejo até melhor, até do que uma academia, que às vezes a gente está
e a gente não tem esse acompanhamento, né? Então, para mim, tem sido maravilhoso. Eu tenho aprendido coisas aqui, eu falo até que é o treinamento do Bob. Não é para impactar ninguém, não, mas é maravilhoso. Assim, eu me sinto melhor. Eu vejo até quando eu estou na atividade de respirar, né? Respira pelo nariz, solta pela boca. Então, assim, tem todo um carinho também, né? Então, não é só o exercício, né? Vem tudo, vem esse carinho, essa comunhão também. Então, trabalha na gente em tudo, né? Na vida mesmo, no corpo, no espiritual. Então, para mim tem sido ótimo. Muito bom. Dona Salete, tem alguma coisa para falar sobre os benefícios de estar aqui treinando? Eu tenho, porque de um tempo para cá eu tenho desgaste no quadril, né, devido à idade. E depois que eu comecei a fazer atividade, eu quase não tenho mais dor. Tá? Eu tenho feito e dia a dia vem melhorando, né? E vocês podem ver que aqui, quando a gente faz agachamento, eu consigo ficar, né? Isso por causa das atividades. Que legal, que legal. Muito bom. A Shirley também, ó, abençoada aí, né? A Shirley jogava vôlei, né? Tava ali intensa nas atividades, então eu acredito que ela também tem algo para compartilhar sobre a importância de se exercitar, né? Na verdade, quando eu jogava vôlei, eu não tinha muito essa ideia de condicionamento físico, né? Então, o vôlei me causou algumas dores no corpo, que às vezes a malhação, a atividade física, conserta, né? Fortalece nossos músculos, às vezes para fazer alguma coisa, ficar agachada, coisas como retiro, como eu estou muito tempo sem fazer nada. Poxa, eu estava pulando, eu estava sentindo minha panturrilha queimando, eu falei, meu Deus, estou me sentindo velha aqui, gente. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa na minha vida, porque ficar só em casa não está dando certo não. Mas vim hoje, né? Vamos tentar perseverar aí, não faltar, não ir para chuva, no futuro, vamos estar aí. Amém. Isabelle, quer falar alguma coisa sobre os treinos aqui? Tá tímida, Isabelle, mas ela também tem treinado. Então é isso, né, William? Tem uma palavrinha para encerrar, motivacional, para quem ainda não pratica atividade física, para quem acha que não posso ir numa academia, mas você também tem essa opção, né, de fazer algo que é paliativo. Uma palavra que eu gosto muito de enfatizar, né, de destacar, é a perseverança e constância. É isso que vai trazer o resultado. Dificilmente a gente vê um resultado assim a curto prazo, quando se trata de exercício físico. Então, vai fazer a diferença a perseverança e a constância. Essas duas peças aí fundamentais é difícil chegar lá. Amém. Perseverança e constância. Então é isso. Foco, força, fé e coragem. Alguma coisa assim, né, que a gente tem aí de motivacional. Mas é isso. Esse é um pouco do relatório aqui do Treino das Irmãs, que possa abençoar a sua vida. Amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar.
E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Paz seja convosco. Bom estar aqui com os irmãos novamente. Na última quinzena, Deus não nos permitiu estar, e depois no carnaval também, Deus não nos permitiu estar aqui. A gente fica um pouco assustado com isso. Eu, quando tenho um compromisso com Deus, com o líder, com os irmãos, e não participo, o que é raro, eu temo muito. Eu fico pensando o porquê. Para mim, nada acontece por acaso, e a minha mente viaja, né? É o meu eu, é a minha carne, que não tem mais desejo de estar com os irmãos, né? Será que é isso que está acontecendo comigo? Ou será que o inimigo está conseguindo me vencer, né? Será que eu estou muito fraco espiritualmente, o inimigo está me vencendo? Ou pior de tudo, né? Será que é Deus que não tem mais prazer em mim, né? Eu fico meditando nessas coisas assim, né? Bom, se for a minha carne, Deus pode transformar, se o inimigo, Deus pode vencer, que só não seja Deus perdendo o prazer na minha vida, na minha adoração, né? Isso é o que eu mais temo, é que Deus não tenha prazer em mim. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele a quem escolhe e aproxima de si, para que habite nos teus átrios. Então, quando alguém não está habitando, permanecendo, habitar é permanecer, né? Habitando nos tabernáculos, tem diversas coisas podem estar acontecendo, mas uma delas é essa, é Deus não estar mais atraindo, Deus não ter mais prazer. Isso para mim é terrível, né? Que Deus me livre disso. Mas aí, já voltando às atividades, quinta-feira na oração, ontem no culto, e foi uma benção, e hoje eu orei: Senhor, Tu vai me permitir chegar lá hoje? O tempo em Petrópolis fechou, ficou tudo escuro, mas aí Papai do Céu foi limpando. Eu estava com o Hélito à tarde, umas nuvens negras, ele de moto, falei: meu irmão, vai embora correndo que vai chover muito. Ele foi embora, depois Deus deu uma aliviada, fechou de novo, mas a chuva não caiu, e nós descemos em paz, o trânsito hoje tranquilo, e o Senhor nos permitiu chegar aqui. Então, estou muito grato a Deus, e grato pelo carinho dos irmãos. Recebi muitas mensagens, então queria dar um relatóriozinho rápido para os irmãos. Não há como eu responder todo mundo, explicar tudo, mas muitos e muitos irmãos de vários lugares me mandaram mensagens, e eu estou muito grato a Deus pelo carinho dos irmãos, grato aos irmãos. Eu tive um carocinho na cabeça, e ele foi aumentando, aí até o barbeiro um dia estava assustado, foi: isso, Luiz, agora aumentou muito. E eu comecei a ver para retirar. Meu antigo patrão é médico aqui embaixo, conhece muita gente no Copa Dó, e ele estava vendo para mim: eu vou ver tudo para tu. Aí um dia ele me ligou: Luiz, 5 mil reais, 6 mil, qual o teu plano de saúde? Eu falei: tem plano nem dinheiro, doutor. De ouro, será que é uma pérola que eu tenho aqui, 5 mil para tirar? E não, vou ver para tu aqui, consegui com os meus amigos de graça e tal. Mas ele foi me enrolando, eu fui desanimando, orando, e Senhor, o que eu faço? Aí entreguei nas mãos do Senhor, e aí a Nádia lembrou que tinha uma amiga fisioterapeuta, que tinha um pai que era cirurgião plástico. Mas o primeiro pensamento é o seguinte, né? Pô, o cara comum, cirurgião comum é 5, cirurgião plástico é 10, né? Mas aí não, ela falou com a amiga, o pai trabalhava, ele já é idoso, trabalha numa clínica popular, e aí Deus foi dirigindo tudo. Eu fui lá e começamos a conversar, e aí começamos, a filha dele é Daniela como a mim, ele tem uma filha da área da saúde, eu tenho uma filha que faz medicina. Aí o cara abriu o coração, ele é militar, me contou toda a vida dele, e eu vi Deus agindo ali e tal, e no final ele: Luiz, vou fazer isso para tu aqui, tem problema? Vou fazer sozinho, faço baratinho para tu, sozinho, sem centro cirúrgico, sem assistente, sem nada. Tem medo? Eu falei: não tenho medo da morte não, salvo eu creio que estou, pode ficar tranquilo. Ela vai sangrar um pouquinho, a cabeça é muito vascularizada,
mas tu tem que tirar isso aí, vamos tirar isso o mais rápido possível. Se tiver tudo certo, na próxima quarta a gente tira. Aí eu cheguei lá e falei, não, vamos tirar isso agora, cara. Aí ele tirou, abriu, né, tem os pontozinhos aqui, mas tinha um carocinho, o carocinho não foi o problema é que ele disse que tinha raízes. Luiz, tem raízes, ele é pequeno, mas já tem raízes, cara, não tem que tirar essas raízes. Aí ele teve que puxar o couro cabeludo, nem tinha um negócio aqui pendurado, não sei o que era. Aí ele puxou, aí começou a doer muito, deu mais anestesia, e foi raspando tudo. Essa raspagem é que ficou muito dolorida. O carocinho não, o carocinho era pequenininho. Aí depois analgésico não dava resultado, e aí foi uma dor atrás da outra, mas depois Deus abençoou, já está direitinho. E vou tirar os pontos na quarta-feira, se Deus quiser, e agradeço a Deus. Ele, pela experiência dele, disse que não precisava fazer biópsia, isso não é nada maligno, mas tinha que tirar mesmo, para saber o que era. E aí Deus abençoou, e ia pagar 5, 6 mil, paguei R$250 o cara. Falei, caramba. E quando ele falou comigo, R$250. Falei, quanto? R$250. Eu vou trazer minha maletinha, eu mesmo vou fazer isso. E ele falou que a gente ia raspar, né? Depois ele falou, não vou raspar não. Mais bonito eu não vou te deixar, mas mais feio também não. Vai dar dificuldade, porque sangra bastante, mas não vou tirar um fio de cabelo teu, cara. Aí foi uma dificuldade, que tem que mexer com o cabelo, puxar. E o cara foi muito legal comigo, eu vi a mão de Deus ali, né? Mas não pude ir no retiro, fiquei triste. Mas Semana Santa já estou orando, né? Para Deus me dar a graça de ir, né? É bom quando a gente leva um susto assim, para a gente orar mais. A gente acha que já está tudo garantido, né? Deus pode nos dar uma afastada assim, de repente, para a gente até valorizar mais, né? Pedir misericórdia a Deus. Eu queria trazer uma palavra para os irmãos sobre as promessas de Deus. Queria orar antes com os irmãos. Pai, nós continuamos aqui em Tua presença, e agora que vamos meditar na Tua palavra, essa palavra que é viva, que é poderosa, Senhor, que pode transformar vidas. Senhor, Tu disse ao Mateus, segue-me, o Teu servo deixou tudo e foi Te seguir. A Tua palavra é assim, Senhor. Às vezes uma palavra transforma a vida de uma pessoa, um versículo, um comentário. Tu tem esse poder, Senhor, e é isso que nós temos Te pedido, que a Tua palavra continue encontrando corações abertos, e que eu tenha a unção do Teu Espírito Santo, por Tua graça, por Tua misericórdia, eu receba nesse momento a unção, Pai, para falar de acordo com a Tua vontade, as Tuas palavras em meus lábios, para que alguém seja tocado, Senhor, nessa noite. Confirma essa Tua palavra, eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu deixei o culto de ontem, eu dei uma pastoral, né? Eu sigo mais ou menos o exemplo do pastor Israel. Deus te faça uma serva fiel até a morte. Dou uma pastoral, aí tem o louvor, depois vem a palavra e tal. Mas aí eu falei com o pastor André de manhã, ficou na parte da manhã, resolveu fazer um resumo do retiro, do que foi, das palavras do retiro. Os irmãos disseram que eu não tive o prazer de ver, mas ele disse que foi muito bom. Ele resumiu todas as palavras, né, e refez aquelas palavras. Na quinta-feira nós estávamos orando, e uma irmã estava orando pelo retiro, por aquilo que tinha recebido, e eu vi uma página em visão, sendo tirada da Bíblia, e colocando na Xerox, e tirando cópia. O meu entendimento para ela foi isso: minha irmã, o que você recebeu no retiro, você tem que rever, você não pode perder isso. Eu entendi, está copiando aqui para ler de novo, e aí me veio essa ideia, bom, então domingo eu vou fazer isso, tanto na parte da manhã como à noite, nós vamos rever tudo o que foi falado no retiro, né, e na noite também. Então nós deixamos lá para os irmãos trazerem palavras, experiências, e os irmãos realmente ficaram muito impactados com libertações lá. Teve algumas libertações maravilhosas. A irmã lá
ela vinha num processo de libertação, ela é da Umbanda, praticante, né? Fez pacto com o demônio, e ela tinha sentido uma libertação, mas o demônio está perturbando e tal, e ela disse, ela testemunhou ontem lá, a Vitória, pastor, agora eu fui completamente libertada. Eu lembrei lá do pacto que eu fiz, como foi o pacto, ela tinha deixado aquilo para lá, e ali Deus completou, Deus já estava fazendo a obra na vida dela, e Deus completou, e ela testemunhou, foi um testemunho assim, maravilhoso, né, de Deus quebrando aquele pacto antigo, ela na nova aliança, e foi maravilhoso, e todos os demais testemunhos, e muitos irmãos receberam promessas, e eu queria falar sobre isso. Eu creio que muitos receberam promessas de Deus, né, profecias, visões, revelações do que Deus vai fazer. Eu queria entrar por esse caminho aí. Tudo que Deus fala se cumpre. Todas as promessas de Deus se cumprem. Depende. Na minha concepção, nem todas as promessas se cumprem. Há promessas que são incondicionais. Deus determinou e aquilo vai acontecer, queiram ou não, homens ou demônios. Mas há outras promessas que são condicionais, e é sobre isso que eu queria falar. Você que recebeu uma promessa de Deus, já tem recebido, todo crente tem promessas, visões, revelações de Deus. Agora, isso que você recebeu, é certo que isso se cumpra? Não é, pastor, isso é de Deus. Não estou falando, estou questionando se é de Deus ou não. Eu estou afirmando que mesmo sendo uma promessa de Deus, ela pode não se cumprir na sua vida, dependendo da sua atitude, da minha atitude. Eu, quando me converti, e foi uma bênção a minha conversão, Deus me fez conhecer a palavra fora da igreja. Tudo que aconteceu comigo foi fora do templo. Deus não queria que eu tivesse muito contato com o templo, eu acho que foi isso. Eu conheci a palavra por meio de um rapaz no exército, ele foi o meu discipulador, o meu pastor, aquele rapazinho simples, e ali eu tomei a decisão sozinho, 3 horas da manhã no exército, e eu não podia ir cultos, tirava muito serviço e trabalho, e ele me explicou tudo, ele me discipulou, me ensinou as leis espirituais, não da maneira que sabemos, mas ele me ensinou tudo da vida espiritual. Eu tinha muito tempo junto no exército, então aquele rapaz foi o meu discipulador, e a minha conversão foi pessoal. Ninguém fez um apelo para mim, aquele apelo emotivo, com uma musiquinha, a pessoa está emocionada, não. Ele pregou a palavra, e alguns meses depois, ele falou: Luiz, já te falei tudo que eu tinha que falar para você. Cariús, né? Ele me chamava de Cariús. Agora é você e Deus, você tem que tomar a sua decisão. Eu achei muito interessante. Ele era crente de igreja, mas não me cuidou como as igrejas cuidam, não me mandou assistir reuniões, ele nunca conheceu sobre discipulado. Eu queria vê-lo algum dia, mas ele foi um instrumento de Deus ali, como um homem que pregava o evangelho, testemunhava e que discipulou todos os dias, me dava lições bíblicas no exército, me ensinou a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 3 vezes naquele ano, e ali depois ele falou: agora é contigo, tem que tomar a tua decisão ou não. E aquilo ficou na minha mente, eu tomei a minha decisão, e depois, quando eu saí do exército, fui procurar uma igreja, e aí queria me batizar, a gente ia batizar dentro do templo, deu um problema lá no templo, me levaram para a cachoeira, igual em Friburgo, eu fui ali batizado, e depois fui buscando o batismo com o Espírito Santo, e ia para tudo quanto é vigília, tudo culto de fogo. Não fui batizado dentro da igreja, do templo, fui batizado em casa, fora. Deus já estava falando comigo: meu servo, teu negócio não é ficar dentro de templo, é sair dos templos. E aquilo me acendeu a chama pela obra missionária. E Deus começou a usar usar outro para falar comigo, que eu ia para missões e tal. E eu comecei a ler muito sobre o irmão André, sobre missões, era discípulo do irmão André, tudo que saía dele eu lia, e depois me apaixonei pela vida de David Brenner,
um homem que entregou, um jovenzinho, entregou a sua vida para Jesus, falou assim, Jesus, ele tinha muito problema físico, ele falou assim, me gasta aí uns anos aí, e na tua obra e pronto. Se não me engano, ele foi para o meio dos índios, ficou lá 4 ou 5 anos, e realmente morreu. E eu queria ir assim, Deus tinha falado comigo de várias maneiras. Um dia teve um culto de missões, o missionário falou lá, e eu tomei a decisão de ser um missionário, e fui para casa. Naquela noite eu tive uma visão, o Senhor me mostrava o mapa mundi, ele ia focando, até chegar na África, e chegava no Sudão, eu nem conhecia direito, e Deus falava comigo, eu vou te levar para ali e tal, e depois foi Deus confirmando isso. Eu conheci um missionário da tribo Yanomami, eu escrevia para muitos missionários e tal, e aí ele me deu conversa, ele falou assim, eu falei, posso te pedir uma coisa? Ele, pode, ele falou, eu queria que tu passasse 10 dias na minha casa. Como é que é? Eu falei, que tu passasse 10 dias aqui, só isso. O cara, na época era carta, né? O cara não respondeu mais, falei, que pedido maluco que eu fiz, né? Pouco tempo depois, ele me respondeu, vou ter férias tal dia, ele era da Metodista, se não me engano, vou na tua casa, passo 10 dias aí em Petrópolis. Falei, caramba, aí ele passou e Deus confirmou o meu chamado, que não se cumpriu até hoje, e na minha concepção não vai se cumprir mais. Eu tinha convicção que aquilo era de Deus, aquela promessa era de Deus, Deus me falou de várias maneiras, de várias formas, mas eu errei, eu pequei, eu me afastei de Deus, e aquela promessa não se cumpriu, e na minha concepção não se cumpre mais. Já perguntei a Deus, hoje já estou mais velho, cansado, mas Deus podia fazer, né? Parece que Deus falou comigo, tu não me toca mais nesse assunto aí não, que tu vacilou demais, agora já era. Então uma promessa que na minha concepção era de Deus, mas não se cumpriu. Então esse alerta que eu queria deixar para cada um de nós. Eu sei que você tem promessas de Deus, e glória a Deus por cada promessa, e combata o bom combate firmado nessas promessas, que ela seja ânimo para você, mas toma cuidado, vigia, porque essas promessas podem não se cumprir. Quando Deus chamou o Moisés, ele chamou o Moisés para morrer no Monte Nebo, amém? Não, ele chamou Moisés para onde? Para a terra prometida. Moisés, tira aquele povo e leva para a terra que eu prometi aquele povo. Tu, Moisés, vai levar esse povo para aquela terra. Moisés não entrou na terra. Moisés ficou no Monte Nebo e ali morreu. Ele tinha promessa, até o próprio Moisés, e a promessa não se cumpriu. Então, irmãos, há promessas que são condicionais, depende da sua atitude, de não pecar, de não se desviar, da sua atitude de crer, de perseverar. As promessas são assim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:15, qual é a promessa? Salvação. Qual é a condição? Crer e se batizar. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Qual a promessa? Salvação. Qual a condição? Crer e confessar. Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é a promessa? Salvação. Qual é a condição? Perseverar até o fim. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a promessa? A coroa da vida. Qual é a condição? Ser fiel até a morte. Então há promessas que Deus não cumpriu com o povo ou com parte do povo de Israel. Outras promessas podem se cumprir por parte, outras podem nem se cumprir. Há promessas que são incondicionais. Deus fala com o povo que vai acontecer aquilo e vai acontecer. Deus escolheu a Israel.
Israel vacilou desde o começo e vacila até hoje, mas aquela promessa com Israel, Deus vai cumprir. Deus falou que Israel vai ser a sede do governo mundial de Jesus Cristo e Jesus vai reinar lá por 1000 anos. Querendo ou não querendo, ele vai matar a maioria do povo judeu, vai ficar um pinguinho, Jesus vai derramar um espírito de súplica sobre eles, o mundo vai estar destruindo Israel. Naquele último momento, eles vão lembrar do Messias e clamar pelo Messias, e Jesus desce e salva aquele povo, e instaura ali o seu reino. Essa é a promessa incondicional com a nação de Israel, mas o povo de Israel, a maioria não vai participar dela. Deus tirou todo o povo de Israel, 600 mil homens, 3, 4 milhões de pessoas. Deus queria que todos entrassem. Todos entraram? Não. Deus prometeu a todos: eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês para a terra prometida. A promessa não se cumpriu. Então há promessas que Deus são incondicionais, Deus fala e cumpre, mas com uma nação, com o povo. Com a igreja não é diferente. Deus tem promessas incondicionais com a igreja. Deus vai arrebatar a igreja, independente da situação da igreja. Deus vai sacudir, pode fazer igual o povo de Israel, vai matar quase tudo, vai deixar um pinguim, mas Deus vai arrebatar. Isso não deixa de acontecer, é uma promessa incondicional para a igreja. Agora, quantos vão ser arrebatados? Nem todos vão ser arrebatados. Muitos que são do povo de Deus hoje, eles não serão jamais arrebatados. É como o povo de Israel. A história de Israel nos ensina: Deus liberta, Deus promete, mas Deus não cumpre, porque a promessa é condicional, depende de atitudes do povo. Então, o que fazer, irmãos, para permanecer nessas promessas, para alcançar essas promessas, para que essas promessas se cumpram na sua vida? E aí eu queria ler com os irmãos, então, 1 Coríntios 10. O Senhor nos dá o exemplo do povo de Israel, e um exemplo negativo. É um alerta para cada um de nós. Eu não creio nem que a metade da igreja será arrebatada, igreja hoje. Eu creio que menos da metade da igreja será arrebatada. Isso é uma concepção minha, não estou falando que isso é Bíblia. Eu tenho alguns critérios que eu posso usar. Das 10 virgens, só 5 foram salvas. Da parábola do semeador, das 4 sementes, só uma frutificou. Uma se perdeu, o inimigo roubou, a outra, o sol queimou, a outros espinhos, a fascinação do mundo sufocam, que é o que vai acontecer com a maioria. Então, só uma semente conseguiu frutificar. Então, isso me dá um entendimento, para mim, em particular, que poucos serão salvos, que não é só o meu entendimento, não. O próprio Senhor Jesus falou isso. Senhor, são muitos os que são salvos? Qual é a resposta de Jesus? Mateus 7,13: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Muitos vão entrar pela porta larga, pela porta estreita vão ser poucos que vão entrar. Então o Senhor traz esse exemplo de Israel, mas o exemplo de Israel é interessante, que é um exemplo negativo, não é um exemplo positivo. Deus não fala de quem conquistou, Deus fala de quem perdeu. O porquê isso? Eu não sei bem, mas talvez o seguinte, quem conquistou não fez muita coisa para conquistar, não. Ele só creu, obedeceu e perseverou. Foi o caso de Josué e Calebe. Eles creram, obedeceram Moisés e perseveraram em seguir o Senhor. A grande maioria não alcançou, e Deus quer falar a essa grande maioria. Tem uns que já creem, que decidiram obedecer, perseverar, mas tem a grande maioria que ainda vai ficar pelo meio do caminho, em que as promessas particulares não vão se cumprir, e nem vai participar da promessa da igreja. E aí eu queria ler esse exemplo que o Senhor nos deixou para nós meditarmos e temermos mais ao Senhor.
sabendo que as promessas são condicionais. Eu queria que você guardasse isso, não para amedrontar você, não para colocar dúvida no seu coração, mas para colocar o temor mesmo. Você saber que elas podem não se cumprir. O pastor Luiz, tinha uma grande promessa de Deus, não se cumpriu, por causa do meu pecado, do meu afastamento, e muitas promessas não se cumprem na vida das pessoas. Algumas eram profetadas, mas muitas profecias de Deus não se cumprem, porque são condicionais e as pessoas não têm a atitude correta diante de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles participaram de um batismo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava com eles, a graça também estava com eles. Entretanto, Deus não se agradou da maioria. Voltamos de mais uma palavra com o nosso querido e amado pastor Luiz Henrique Cariús, homem que sempre tem nos ensinado aí o caminho de Deus e como agradar ao Senhor. E vamos para uma parte muito interessante, muito especial do nosso programa, que é o bate-papo, né? Conhecendo os irmãos. Hoje com essa convidada querida, Fernanda Medeiros. Paz do Senhor, varoa. Paz do Senhor. Fernanda, que é nutricionista, né? Tá sempre aí nos abençoando. Já esteve aqui, né, pastor? Em um outro programa, nos ajudando, né? E hoje a gente vai poder falar um pouquinho, explorar mais, né, esse campo aí da nutrição, alguns mitos, o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é para nossa saúde, né? Então é isso, né, pastor? Amém. A gente tem que aproveitar, né? Sempre podendo aproveitar os irmãos e aproveitar as ferramentas que Deus dá, né? E hoje, novamente, com a Fernanda conosco para nos dar algumas dicas, falar algumas coisas pra gente sobre alimentação. O crente gosta muito de comer, né? Gosta. O problema é que come mal, né? Às vezes sim. Come de qualquer jeito, né? Vê aquela mesa e já sai Já sai atacando e fala, não, o crente só come, né? Pode comer, mas com moderação, com equilíbrio. Não é comer tudo, né? Pode comer de tudo, mas não tudo, né? Comer de tudo, mas não tudo, né? Exatamente. Moderação. Mas educação, eu acho, também, né? Também. Educação é para tudo na vida, né? Até para se alimentar, né? Sim. A gente peca muito na gula, né? Eu vejo isso, né? O crente, ele peca muito na gula, ele vai além daquilo que parece que não tem domínio próprio naquilo que está comendo. Estranho, tu não acha? E é um pecado, né? Se você parar para ver, mas parece que esquece, né? Que a gula, ela é um pecado, né? Então tem que tomar cuidado, porque gera doenças, tem consequência. Para mim, eu não sei a sua opinião, as doenças crônicas, a obesidade, a diabetes, é uma consequência do pecado da gula, né? Você está comendo além do que seu corpo precisa. Sim. Então começa a gerar essas consequências. Consequências realmente, porque nós entendemos que nós somos templo do Espírito e devemos cuidar dele, né? Uhum. E como cuidar, né? do templo físico, né? É na alimentação, né? Nós somos frutos daquilo que nós comemos e bebemos, né? Uhum. É a lei da semeadura também no corpo, não é verdade? Com certeza. O que você planta, você colhe, né? Se você está plantando saúde, está comendo bem, está investindo, né? Priorizando a sua saúde, você vai colher saúde também, né? Vai estar mais forte, mais preparado. Se vier um vírus, alguma coisa assim, seu corpo não vai ficar tão mal como se você comesse mal mesmo, sabe? Vai arriar tanto. Eu vejo por aí. Assim, é um pouco difícil porque também a nossa situação financeira às vezes não nos permite. Você acha que é isso ou você acha que é o comodismo mesmo? Porque quando você fala, você come mal, a pessoa fala, mas eu já sou pobre, eu não tenho tempo de fazer nada não, e vai ser isso aí mesmo. Você acha que é isso mesmo ou é a falta de entendimento mesmo?
Eu creio que pode ser um pouquinho de entendimento, a questão da prioridade. Porque às vezes você gasta os 50, 100 reais no lanche e não vê problemas com isso. Mas se você for no mercado, você compra bastante coisa com 100 reais. Eu vejo isso pela minha vida, porque eu não como carne. Então, a minha compra é basicamente cereais, arroz, feijão, macarrão, fruta, legume. Então, eu consigo comprar uma quantidade boa com esse valor, entendeu? Só que eu acho que depende da visão das pessoas. É aquela feira que fica vazia, né? Isso, aquela a feira que xepa hoje em no dia final. fica vazia, né? Exatamente. Então, tem como você se alimentar bem, mesmo você não tendo muito dinheiro. Só é a questão da sua visão, do seu ponto de vista. E, na verdade, eu entendo também que a gente come aquilo que quer comer, não aquilo que precisa comer. Sim, também tem isso também, né? Hoje eu quero comer a carne. Você não vai ligar pro preço, você vai comprar. Hoje eu quero comer doce, aí vai comer doce. Hoje eu quero tomar refrigerante, aí toma aquele monte de refrigerante. E pra você não vai ser caro, porque você quer. Entendeu? Então, você não vê que tá caro. Se você chegar lá uma Coca-Cola a 20 reais, você vai continuar comprar. pagando, não vai? Porque você quer. Você quer, O desejo se torna maior do que a necessidade. Se fosse um suco de fruta natural, a pessoa, troço caro, não vou comprar nada. Entendeu? Então, eu vejo muito isso, questão da prioridade. Pra você hoje, assim, qual o maior vilão da nossa alimentação? Olha, os embutidos, que é uma coisa que me corrói. Tipo salsicha, linguiça, mortadela, presunto, que é uma coisa muito presente na alimentação das pessoas. Tu vê isso constantemente. Todo lugar que tu vai, toda comunhão, todo lugar que tu vai tem, né? Tem aquele cachorro quente lá. Eu fico, ai, gente. Mas assim, eu não sou fiscal de prato, né? Mas eu fico olhando e fico, ai, gente. Tipo, alimentos muito calóricos, maionese. Mas o quê? Ah, o maionese. Ai, gente, que lampeou. Margarina, que as pessoas consomem muito. Creme crack. Coisas assim, bem comuns mesmo. Creme crack? Aham, é um produto industrializado. Gordura trans, tem gordura hidrogenada, né? Não é uma gordura boa, entope as artérias, fica no tecido adiposo. Então não é bom, não faz bem pra saúde. Tem as gorduras saturadas, muito sódio também. Pra quem é hipertenso, né? Não faz bem pra saúde. Mas o que? Os produtos industrializados no geral, biscoito, eu vejo criança comendo biscoito, refrigerante, suco de caixinha, suco de pozinho, que nem é suco, né? E aquele Nescau de caixinha também. A mesma coisa. Entendeu? E você vê muito as crianças pequenininhas já tendo esse consumo, tendo essa frequência alimentar. Aí chega o adulto que não bebe água, mata a sede com suco, só come besteira. Então, é essas coisas que eu vejo, assim, mais comum. E a gente tem, como eu estava conversando com você antes, tem visto muitos casos aí de problemas de estômago e pessoas indo para o hospital aqui com frequência e tudo fruto dessa alimentação, né? Sim, eu creio que é mais o excesso. Porque você come tanto que o teu estômago não tem nem enzima suficiente para digerir. Então, você passa mal. Muitas vezes, só de você diminuir a quantidade, você já melhora dessas dores, desse desconforto. Eu já tive 2 casos assim. Um é da minha família que eu ajudei e o outro foi uma paciente que tinha compulsão alimentar. E só dela diminuir a quantidade já melhorou. Não precisava mais tomar o omeprazol. Entendi. Isso faz todo sentido. Tô treinando e tal. E aí eu falei com o instrutor. Falei, cara, eu tô ficando grande, eu não tô gostando, isso tá muito estranho. Ele falou, não, mas por quê? Eu falei, eu não quero ficar grande, não quero ficar... Enfim, não é pra isso, né, que eu vou ficar bem fisicamente, mas tudo bem. Aí ele falou, não, tu tá ficando bem, porque eles querem ver o cara grandão em cima. Né? Aí eu tirei a camisa e falei assim, olha, minha barriga, cara, isso aqui tem que sair. Aí ele falou, então peraí. Ele falou, não, e ele tá fazendo nutrição e tal. Ele falou, não, vamos fazer uma coisa bem simples, né? Só vamos diminuir a quantidade de comida que tu tá comendo. Do teu almoço, né? Ele falou, cara, come lá de manhã, né? Uma frutinha, dá um intervalozinho na tua alimentação, daqui a pouco, daí umas 3 horas tu come outra fruta antes do almoço. Não dá esse intervalo tão grande entre o teu café e o almoço, que tu vai estar com muita fome e tu vai querer comer muito. E aí eu comecei a fazer essas coisas, né? Um café da manhã mais tranquilo, mais firme e comendo uma frutinha. E aí
ele falou assim, cara, eu preciso que você coloque 3 colheres de arroz e 2 colheres de feijão, um pedaço de carne considerável, salada até o quanto tu quiser. Eu falei, pô, loucura, né? Aí eu falei, pô, vou ficar com muita fome, cara. Não fiquei com fome. No início eu falei, cara, parece que eu tenho que comer mais alguma coisa. Mas depois que na mente foi entendendo que é a comida demais que eu tava comendo. Então, eu fiquei mais leve, né? Eu fiquei mais disposto. Isso faz sentido? Faz, totalmente. Só de você regularizou o seu horário, você regularizou a sua fome e aquilo te saciou, né? Eu não sei quanto você botou de verdura, né? Mas sacia, a própria proteína sacia, o feijão sacia. Então, tem vários alimentos ali que vai te proporcionar saciedade. Então, você vai conseguir manter e vai se sentir bem. Mas o grande vilão é a noite, né? Não sei se você sabe disso, né? Como assim? Pra gente, da correria, do dia a dia. Durante o dia, a gente consegue ter uma rotina alimentar melhor. Mas à noite, parece que é a hora de chutar o balde, né? Mas por que isso, assim? Porque, sei lá, o cara tá cansado, quer comer qualquer coisa, e aí... Né? Então, para isso, eu indico a organização das refeições. Ter aquela marmitinha pronta, tirar um dia na semana e organizar. Porque aí você vai chegar cansado e é só esquentar e comer. Você não vai burlar. Você não vai pro iFood, né? Para quem gosta de pedir lanche. Porque se você chega... Tá cansado, quer comer, tu vai pedir um lanche, qualquer coisa vai comer. Mas isso muitas vezes só vai matar a sua fome por um período. Você vai acordar com fome de novo, entendeu? Então, uma estratégia para quem passa por isso é organizar as refeições. É questão de reeducação alimentar, então. Sim, reeducação e organização. É a melhor dica que eu vejo, assim, que ajuda mesmo, entendeu? Você vai chegar e tá pronto, é só esquentar e comer. Você vai comer bem, vai sentir saciado e vai ficar bem nutrido. Acho que a gente come demais mesmo, né? Sim, aí é uma questão de reeducação, né? Porque você olha aquilo por só isso, mas vai te dar muitos nutrientes. Um potinho assim, ó. Às vezes eu levo um potinho assim. Aí a Débora, minha esposa, falou assim, pô, cara, tu vai ficar com fome. Aí eu, pô, não vou não. Falei, cara, tô muito doido, tô comendo menos. Tô treinando mais e comendo menos. Porque sacia mais. Dá mais saciedade. Você se sente melhor, entendeu? E tem menos caloria. Aí pra quem quer emagrecer, você consegue chegar no teu objetivo. Não precisa comer muito. É o equilíbrio, é a moderação. Nem deixar de comer tudo, né? Nem deixar de comer. Porque aí a gente quer ser muito radical. Não vou comer mais nada. É pior. Porque aí quando você se permitir comer, você vai comer muito. Vai enfiar o pé na jaca. Nem é o pé, é o corpo todo, né? E nós mesmos acostumamos o nosso corpo com uma determinada quantidade de comida, né? Então, assim, é igual ele olhou ali pra marmitinha, aquela quantidade, não vou conseguir, não. Vou passar fome, porque o seu corpo já acostumou a comer aquela quantidade. É até que ele se habitue, entenda ali e tal. Mas é muito necessário ter alguém pra te cobrar. É bom ter o apoio, né? Às vezes é o profissional que exerce a função, muitas vezes é quem mora com você que vai ali te ajudar, te apoiar. Quando você não tem, é um pouquinho mais difícil. Eu acho que é muito difícil o cara chegar lá sozinho. Entendeu? Muito. Precisa ter mais Eu chego pra treinar e ele fala, e aí, como é que tá a alimentação? Ele não tá preocupado com o meu treino. Treinar, ele sabe que eu treino. Ele quer saber se eu tô comendo. Porque a alimentação vai influenciar no trabalho dele, né? E algumas vezes eu chegava pra treinar e treinando, daqui a pouco pô, tá comendo malzão, hein? Na metade do treino ele sabia que eu tava me alimentando mal. Só tá comendo besteira, né? Aí eu... Não tá tendo energia. Não dava nem pra mentir. Dá nem pra igual mentir. o William com a gente lá no treino das irmãs. Dá não. O corpo não mente. Não mente, porque tu não tem explosão, tu não consegue sustentar, tu não tem resistência. Tu não rende no treino. Não rende. E isso é a importância do carboidrato, que às vezes as pessoas acham que tem que tirar para emagrecer. E é ele que dá energia. A questão é qual carboidrato você está comendo, qual a quantidade de carboidrato você está comendo, entendeu? Entendi. Quais são? Fala pra gente. O próprio arroz, você pode comer um pão integral, batata, inhame, batata barô, né? Vários tipos de batata, aveia, que é ótimo também, fazer a banana com aveia.
Então, é a questão do que você está comendo, a quantidade que você está comendo. E também é importante ter o auxílio de um profissional para te dar essa quantidade certinha, né? Que é tudo calculado. Isso é ideal, né? Sim, não é só pegar e fazer. Que às vezes você pode estar fazendo errado. Então, a importância... Vou puxar a sardinha pro meu lado. Tô nutricionista, né? Para estar te auxiliando. Vai botar aí. o teu... Põe aí, ó. Endereço. @nutri. Fernanda Melhores. Assim como um profissional de educação física também, né? Ele faz tudo para que você chegue no seu objetivo e ele vai te acompanhando ali, vai fazendo de acordo com o que você quer, ganhar massa ou só ficar saudável, né? Então, o profissional é importante, ele sabe o que fazer para te ajudar a chegar no seu objetivo. E eu percebo que em alguns momentos a gente tenta espiritualizar aquilo que é natural, que é humano. Como? O camarada tá lá, aí vai levantar de manhã, não tô conseguindo levantar, tá um peso espiritual na minha vida, tô pesado aqui na cama, o inimigo tá atuando. Aí, irmão, o que tu comeu ontem? Antes de dormir? Hambúrguer com batata. Hambúrguer com batata e uma garrafa de Coca-Cola. Às vezes é isso que é teu inimigo aí, né? O cara quer... Não tem como ter disposição depois de mamar uma garrafa de Coca-Cola. Não tem como. É inacreditável, mas eu não... Assim, eu tomo refrigerante, eu não sou... Mas eu sei que me detona quando eu tomo, entendeu? Eu sei se eu tomar 2 copos de refrigerante hoje... Amanhã eu não sou o mesmo cara. Eu sinto as minhas pernas pesadas, eu sinto meu corpo pesado. Às vezes o cara não tem nem noção, porque nunca teve bem. Isso também faz sentido. Ele nunca teve leve, então pra ele é normal ser... Se acostumou com aquilo, né? Se acostumou a ser cansado, né? O indivíduo é cansado, né? Sempre cansado, sempre... sem sangue, né? Sem energia, né? Sem energia. Porque vai encher a tua barriga esse lanche? Vai matar a tua fome? Vai, mas não vai trazer nutrição pro seu corpo, para suas células. Elas vão ficar ali, né, precisando de nutrientes e isso vai ficar na carência. Aí a pessoa fica assim, né? Adoecendo aos poucos, nem percebe, né, que tá adoecendo, né? Não percebe. Acho que a conta para essa geração de jovens e adolescentes vai chegar muito rápido, né? Vai. Já tá chegando. Hoje a gente já vê criança diabética, criança hipertensa. Doenças que antigamente davam mais em idosos, né? Hoje não. Hoje pessoas novas já estão doentes. Doença que a gente entende que é o desgaste natural da vida. Isso, exatamente. Né? Deveria ser, né? Já não é mais. Não. Já, às vezes até no próprio útero, a criança já recebe aquelas substâncias, porque a mãe não se alimenta bem durante a gestação. Aí a criança nasce com aqueles alimentos, né? Com aquela tendência a gostar. E é um hábito que vai passando de pai para filho, porque os pais é o exemplo dos filhos. Se o teu filho vê você comendo, ele vai comer também, vai estar ali no hábito alimentar dele. Então não adianta você querer que ele coma bem se você não está comendo. Então começa ele vai com comer os pais. aquilo que você come. Isso. Aí vai gerando aí uma geração que se alimenta mal, várias doenças desenvolvendo. Se tiver predisposição, pior ainda, que aí a chance de desenvolver é maior. Então, com a adolescência é meio complicado a alimentação. Vai ser uma conta que vai chegar muito rápido. Vai. Eu tenho observado, né? Não gosta de nada, não quer comer nada. Nada. Tudo tem que ser industrializado, né? Tudo essas coisas rápido, prontas. Tudo rápido, calórico, cheio de açúcar. É isso que gosta. E aí é todo mundo cansado, sem disposição, não faz nada. Antigamente a gente brincava na rua, a gente corria. Hoje não, hoje infelizmente tu não vê isso acontecer. Nem tem energia pra queimar, né? Nem porque tem. Não tem. Não recebe essa energia, né? Vai gastar o quê? Gastar né? o quê, né? Ele só açúcar, né? E açúcar te engana, não é verdade? Engana. Tá aquele efeito rebote, né? Te dá energia, mas logo depois a tua glicemia cai, aí tu sente fome de novo, aí tu come um doce, aí tu fica naquele ciclo, né? Até o seu pâncreas fadigar. Aí vem a diabetes. Que é o pâncreas que vai chorar quando tu vive assim. Porque vai liberando insulina, né? O pâncreas. Pra glicose entrar na sua célula. Só que chega uma hora que teu pâncreas vai fadigar de tanta Fica insulina. acionando ele toda hora. Isso, exatamente. Aí vem o desenvolvimento da doença. E uma doença atrai outra doença, que vai fadigando os órgãos. Então aí você vai complicando a sua saúde.
por dar essa carga de açúcar, de glicose toda hora. Aham. Aí dá problema no fígado, né? Que é a esteatose hepática. Pode ser causada por isso também. Dá obesidade, que dá hipertensão, doença cardiovascular. E aí vai Por aí puxando. vai. Aí a máquina vai parar, não tem jeito, vai pifar, Uma né? hora fica difícil, o corpo não consegue mais. E aí é complicado voltar atrás. Mas não é impossível, né? Tem como, para quem tem essas condições, tem como reverter. Mas só precisa ter essa atitude mesmo de mudar os hábitos, de querer fazer algo diferente, né? Não é impossível. Eles falam que é dieta, mas não é dieta, né? É só reeducação. Né? É o estilo de vida, né? A alimentação, é o exercício que é importante, é o manejo do estresse, que hoje em dia muita gente está estressada, né? O dia a dia. Então é tudo isso que a gente tem que mover para que você seja realmente saudável em todos os âmbitos da sua vida, né? Não só alimentação. Você pode estar ali comendo bem, mas você é uma pessoa muito estressada, você é muito agitada. Então isso também não é bom. Não é saudável, então tem que ter esse manejo do estresse também. É importante. De vez em quando tem que liberar um açúcar, né? Não, pode comer um docinho, não tem problema nenhum. A questão é só da moderação. Moderação é o segredo, é o equilíbrio. É verdade, né? Tem que ter Sim. Essa dosagem em tudo, né? Sim, tudo. E é aí que a gente tem pecado, né? Eu creio que sim, no excesso. Pelo que eu observo, assim, às vezes, a quantidade que as pessoas pecam. Aí acabam passando mal, fica pesada, dá dor, dá desconforto, aí toma aquele remedinho, que muitas vezes os remédios causam aí depressões nutricionais. Aí começa a vir vários sintomas e queixas por conta dessas depressões. Aí vira uma bola de neve, né? Entendi. É mais ou menos isso. Fala, Milena. Agora, por que tu acha que chega um estágio que as pessoas se tornam dependentes da comida? No sentido de... tudo, eu tô estressada, eu tenho que comer. Eu tô triste, eu tenho que comer. Eu tô nervosa, eu tenho que comer. É por conta do que a comida dá pra pessoa, aquela sensação de conforto, né? Que a gente chama de até comfort food, né? Comidas que dão aquele conforto, aquele docinho, né? Comidas que dão conforto. Tipo Comidas assim... confortantes. Não, Traz mas um sentimento bom. Você tá ali Libera alguma coisa na estressado. mente, né? Libera aquelas endorfinas, né? O ruim é a questão do... Se é sempre, né? A frequência, o que você tá comendo. E é bom pesquisar a origem, né, desse sentimento. Questão da ansiedade, que é muito comum. A pessoa tá ansiosa, vai lá e come alguma coisa. Mas isso pode gerar uma compulsão, que é pior. A pessoa não para de comer, fica ali naquela compulsão, naquele Que a ansiedade ciclo. não vai embora, né? Entendeu? Então, se você não vê a origem do que tá causando essa dor em você, você vai ficar naquele ciclo. E isso pode ir piorando, né? A dosagem, você vai comer cada vez mais doce para combater isso que você está sentindo, né? Isso que é o ruim. Eu acho que é a maior causa de obesidade, essa questão de descontar na comida, né? O que você está sentindo. Você pode ver esses obesos mórbidos, geralmente eles descontam na comida. Tá nervoso, desconta na comida. Tá feliz, desconta na comida. E a questão dos outros vícios também, que você vê, tipo o cigarro, por exemplo. As pessoas estão estressadas, fumam. Por que não consegue parar de fumar? Porque está estressado, mas estresse vai ter sempre na vida. Então tem que ter um manejo desse estresse para você conseguir se livrar do vício. É verdade. Senão você fica naquele ciclo. Então eu creio que é a mesma coisa para a alimentação também. Verdade. Ver aí o que está te causando, né? A dor, né? E ter um manejo aí desse sentimento. Porque isso traz uma sensação ali no momento de alívio. Isso. Só que não. Né? Só que volta, né? Dependendo do que a pessoa tá sentindo, né? A vida não é alegria sempre, né? Até prazer porque sempre. o prazer de comer, ele é muito rápido, né? Acaba o prazer comeu, da acabou. comida... Momento. Aí você quer sentir aquele prazer de novo, aí tu vai e todo, come, né? né? Aí fica naquele ciclo. Igual o chocolatezinho, colocou na boca, aí depois... Passa. Acabou. Eu tenho que comer outro. Aí comeu outro. O importante do equilíbrio é isso. Porque vamos, você tá com vontade de comer? Vai lá, come. Um quadradinho vai te satisfazer. Vai. Mas fica com essa vontade acumulada. Não é uma barra, não vai te satisfazer. Um dia a minha filha me deu aquele quadradinho de chocolate pequenininho. Aí eu comi 2. Guardei 2.
comi 2 e fiquei satisfeito. Uhum. E guardei 2. Guardei 2 pedacinhos de chocolate. Mas eu não queria. Eu queria comer 2. Eu não queria comer a barrinha inteira. Eu queria comer só 2 pedacinhos. E eu falei, cara, tô evoluindo. O Alisson, ele me critica muito. Ele, nossa, você só comeu um pedacinho. Eu falei, um pedacinho pra mim tá bom. Já tô satisfeita. Aí ele fica, você deixa na geladeira, tá aí. O jeito que eu quiser comer, eu como de novo. Mas é real, né? Não precisa de... Não precisa me empanturrar daquilo. Eu já tô satisfeita. Eu tive vontade de comer. Pronto. Acabou. Tem gente que tá brincando, né? Não tem essa maturidade, não, pra comer um pedacinho de chocolate. Ah, mas essa maturidade dá pra você adquirir. Não é uma coisa que, é só pra alguns. Não, pra todo mundo. Tá aqui na mente, né? A mente, às vezes, é o nosso pior inimigo, né? Às vezes o inimigo é a gente mesmo, né? Tá aqui. A gente tem que ter esse domínio próprio. E tu compensa, né? Não, eu mereço. Aí é isso que acontece. Eu mereço. Tô estressado, hoje pra onde eu vou comer. Tô estressado mesmo, não quero saber não. E aí vai acumular pra você. Lá nos treinos eu ficava pensando, treinando e pensando, pô, por que eu comi assim, né? Por que... Entendeu? Falei, cara, não era necessário, né? De repente ter comido tanto. Poderia ter comido menos. Exato. Às vezes eu sinto que eu tô com fome emocional, que é isso, você tá com fome, mas é aquela fome assim mais específica, é um doce. O que tá acontecendo comigo? Por que eu tô assim, né? Tem dia que eu não sei vocês, mas às vezes eu fico assim. Eu quero comer algo específico, uma coisa assim, eu quero um doce, que eu gosto muito de doce. Eu fico, por que eu tô assim, com essa fome emocional? Não é fome física, eu não tô com fome, mas eu quero comer alguma coisa. É um desejo, né? Quer saciar ali um desejo, né? Aí é importante nesses momentos, para quem sente isso, identificar, né? O que tá te causando isso? Qual sensação? O que tá acontecendo? Para você conseguir trabalhar. Por que você quer comer isso, né? Qual é o gatilho? Exatamente. Qual é o gatilho que te faz comer? Você não vai conseguir parar de comer, você tem que cortar o gatilho, né? Isso. Tem que entender o que te faz mal, né? Isso, é o melhor caminho. Para você conseguir a cura, né? Vamos dizer assim, né? Disso que tá te gerando esse mal. Porque se continuar, até onde você vai chegar? Eu me preocupo muito com a minha saúde, busco me cuidar. Mas se eu ficar comendo doce toda hora, meu pâncreas na hora vai... Minha filha, chega, né? Então eu busco... Até porque eu, como nutricionista, eu sou um exemplo também. Então eu tenho que me cuidar. E tem não sei se tem como, né, contabilizar isso. Tem um tempo específico que, por exemplo, teu pâncreas para de trabalhar normalmente. De tanto ingerir o açúcar. Vamos supor, a pessoa come doce todo dia e tal, não sei o quê. Tu consegue prever, daqui 1 ano dá ruim. Eu creio que você pode ter uma ideia pelos exames bioquímicos. Mas dizer assim exatamente eu não sei. Mas pelo exame você, peraí. Já tá começando a ficar... tá começando a fadigar, né? A insulina tá muito alta, a hemoglobina glicada, a glicemia. Já é um parâmetro para você suspeitar, encaminha para o endócrino, que aí ele vai fazer exame mais específico. Mas eu não sei te dizer assim, a dose dependente, né, do pâncreas. Creio que pelo exame é uma forma de você começar a investigar. Por isso a importância do exame bioquímico para ver como é que você tá por dentro, né? Tem coisas que a gente consegue ver assim, olhando, você já tem uma noção, tipo aquelas manchas escuras que dão aqui na axila, isso pode ser uma resistência à insulina, tipo, não tá legal, tem alguma coisa acontecendo. Mas é bom ver o exame também. Agora, a rapaziada gosta muito de fazer esses jejuns aí intermitentes, essas coisas também foi levantado aqui antes. O que você me diz sobre isso? Então, o jejum é uma estratégia nutricional que a gente faz para as pessoas, ajuda a emagrecer. Só que não é para todo mundo esse jejum. Tem vários tipos de protocolo. O nutricionista pode indicar um jejum? Pode usar essa estratégia para a pessoa dar um chance no metabolismo. Tá naquele platô, não consegue emagrecer. Você pode fazer um jejum para ajudar. Tem pessoas que têm esse benefício do jejum. Porém, a gente precisa de mais estudos mostrando os benefícios do jejum intermitente. A literatura, ela fica um pouco assim, uns são a favor, uns são contra. Então, eu busco sempre basear as minhas condutas nos estudos científicos, né? Nas comprovações científicas, igual low carb, muita gente faz.
Mas alguns estudos mostram que não é muito saudável para o corpo a longo prazo. E o jejum intermitente a longo prazo, será que ele vai trazer malefícios? Vai trazer benefícios? Ainda não se sabe, precisa de estudos para comprovar. Então, a curto prazo, tá, mostrou benefício, perde peso, mas é a longo prazo. Então, eu preciso de estudos para me basear com mais segurança, para dizer, não, faz bem, é tranquilo. Mas a curto prazo a gente vê benefício, sim. Uhum. Agora, essas dietas aí de sopa, essas dietas da lua aí. Ai, nem fala essas dietas, gente. Essas dietas maravilhosas aí. Emagreça tomando esse chá. Só causa compulsão alimentar, só causa mais problema, né? Que a pessoa fica naquilo, aí se restringe, né? Não come nada que gosta, só come aquilo, que muitas vezes é industrializado, né? Se fosse a sopa que a pessoa pega e faz, né? Tá bom, tem um nutriente ali, né? Mas não, geralmente é aquele saquinho, né? Cheio de sódio ali. Só come aquela sopa feia comprada. Isso, que não tem nutriente nenhum ali, né? Tem gordura trans, tem gordura saturada. É um veneno, né? É um Só fica tomando veneno. Exatamente. E aí a pessoa começa a se restringir e aí começa a vir aquela fome enlouquecidamente, que a pessoa não se sacia. Então ela tem fome, então ela entra naquele ciclo de fome, aí ela se sente culpada porque comeu muito, aí ela restringe, aí dá culpa, aí ela come muito, aí fica naquilo, até gerar um transtorno alimentar, que é pior ainda, né? Uma anorexia, uma bulimia, é uma bola de neve. O problema é que nós demoramos, ou levamos aí, anos, né, para adquirir o peso. Ou não, algumas pessoas menos tempo. E quando quer perder em 15 dias. Exatamente, é essa mentalidade que é difícil as pessoas entenderem. O verão tá aí. Eu estou comendo 2 anos, tudo que eu quero, a hora que eu quero, né? Da maneira errada, só besteira, em todo tempo, acorda de madrugada, come antes de dormir, come no meio da noite, come quando acorda, come o tempo todo. E aí, de repente, eu quero emagrecer e tem que ser em 15, 20 dias. Exatamente. Aquilo que eu levei 3, 4 anos para gerar. Vai demorar. E às vezes falam isso até para nutricionista, não, que eu quero emagrecer tantos quilos, tanto tempo. Eu, tá bom. Fala, quanto tempo tu levou para chegar a esse peso? Exatamente. Pessoa, 6 anos. Então. Mas a pessoa não quer, ela quer aquela dieta rápida, aquela pílula mágica que vai fazer o milagre acontecer assim, uma semana, sequei, entendeu? E isso é uma questão, que aí ela vai para as blogueiras, né? Que a blogueira fala aquilo que tu quer ouvir. Não, emagreça agora, seque, sei lá, em 10 dias. Aí a pessoa vai, compra pacotes caríssimos. E no nutricionista, que é o profissional que estudou para isso... Né? Tá, chega lá e o influencer fala que vai dar certo. E cobra rios de dinheiro e a pessoa paga. Paga. Cobra super caro e não resolve. É fake. É, tipo isso também, né? Eu não sei o que elas fazem, mas é essas dietas restritivas aí, né? Cortar o pão, cortar isso, corta tudo, né? A pessoa fica doida. Mas pagar o nutricionista e ir ali acompanhar, caro, pô, nutricionista é muito caro. É caro? Então, para a blogueira não é caro, mas para o nutricionista é caro. Não é caro porque a nutricionista não vai te enganar. Ela vai te falar, cara, tu vai ter um processo, existe um tempo para você... Mas a pessoa não quer ouvir isso, ela quer ouvir o que ela quer. Entendeu? Ela não quer ouvir a verdade. É igual a academia, né? Quando tá chegando o verão, começa a matricular um monte de gente. É igual pra nutrição. Eu tô lá direto, tem dia que eu ia treinar só eu, jamais ninguém, só eu. Agora tem gente até saindo pela janela, de tanto... Por quê? O verão. Exatamente, o verão todo mundo enlouquece, assim, não, porque eu quero emagrecer, quero ir pra praia, quero botar um biquíni, mas que é uma coisa muito rápida, assim, entendeu? Do nada, gente, não tem como, entendeu? Aí eles te procuram lá pra fazer a receita maravilhosa, aí ficam decepcionados, né? Eu não vou falar o que você quer ouvir, então eu sinto muito, desculpa, é complicado isso. Mas a gente tem que dizer a verdade, né? Beleza, a gente já tá estourando nosso tempo, né? A nossa conversa boa, assim, ela vai rápido, né? E a gente vai aprendendo. E é bom deixar sempre com gostinho de quero mais, né? Porque aí você vai voltar, né? Aí os irmãos vão fazer perguntas.
né? Se quiser, mande a sua pergunta, depois você vai voltar, né? Você vai estar mais Volto. vezes aqui conosco, não é verdade? Com certeza, sempre que precisar, a gente está aí para ajudar os irmãos a se alimentar melhor. Isso é bom pra gente, né? Pra nossa saúde, investir em saúde, para que a gente não precise gastar com remédio, né? É melhor gastar R$200 na feira do que com farmácia. Na próxima traz umas dicas aí de alimentação, e coisas legais, saudáveis também. Isso aí, É pode bom deixar. sempre a gente estar falando, mas ensinando também Sim. como fazer, né? Com Porque o certeza. irmão fica, pô, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Eu preciso... Porque tem gente que é muito zerado, tá muito viciado em comer bobagem. O que Entendeu? fazer, né? Que É. trocas, né? Podem fazer, a gente E, pode fazer isso. e pro crente também é até difícil, porque a gente vive de ambientes assim, né? Aham. De comidinha, né? Ambientes de... Tem a Lanchinho. célula, né? Tem o lanche, É né? a célula, é a saidinha, é a pizza, é o aniversário, entendeu? Parece que se não tiver comida nem tem comunhão. Vai fazer uma comunhão, tem que ter comida. E aí, né? É, a dica que eu dou para esses momentos, até já dei essa dica para alguns irmãos que eu já atendi, você pode comer, não é que você não vai poder comer mais nada, mas comer com moderação. Tipo, tem uma pizza, um bolo, come um pedaço de pizza, come um bolo. Não precisa você querer comer tudo. Você vê aquela mesa ali, tu fica, caramba, muita Não precisa coisa. enrolar as pizzas assim, né, uma na outra. Sabe? Vai com calma. E até para você deixar pro pega irmão. um lado da pizza, pega o outro, faz assim, ó, sanduíche de pizza. Num lado é frango com catupiry, outro lado é calabresa. Aí ele faz assim um sanduíche e come as duas juntas. Porque a alimentação é questão social também, né? Então, eu entendo que a alimentação está envolvida com isso. Mas é só ter equilíbrio. Educação, moderação. né? Educação. Até para você deixar pro irmão também o próximo, né? É verdade. Senão o outro fica sem comer, né? Pô, caraca, mano. Deixa nem pra mim. Tamanho que... Mas a gente vai aprendendo e existe muita coisa saudável e gostosa. Tem. E essa é outra questão também, outro tabu Muita que tem que ser coisa quebrado. gostosa, Comida saudável é saborosa, sim. É, sim. É o seu paladar que tá É. viciado em coisas salgadas, muito doces. Isso aí. Acho que mas isso é amadurecimento, né? Também. E aí até isso tem que ser entendido, né? Esse amadurecimento e um cara em conseguir entender que o amargo é bom, entendeu? É estranho falar isso, né? Mas não é qualquer um, né? O cara tem que ir no processo do amadurecimento, ele vai cada dia procurar mais comer coisas diferentes e saborosas, entendeu? E tentar sair daquilo que ele já vive. Assim, que eu quero dizer, às vezes ele come hambúrguer, né? E ele acha o hambúrguer maravilhoso, é a melhor coisa que ele já comeu. De repente ele vai falar, cara, eu comi... Aí o cara fala, pô, eu comi um quiabo hoje. O cara vai falar, meu irmão, não é possível. Quiabo é horroroso. Aí o cara vai falar, não, cara, é diferente. Acho que o paladar vai amadurecendo. E o cara vai conseguindo entender que essas coisas também são gostosas, entendeu? Porque o paladar se adapta, né? A gente se adapta, o nosso paladar também. É uma questão de hábito, vai mudando. Come muito açúcar, vai diminuindo, que aí o seu paladar vai se acostumar com um sabor mais amargo, mais azedo. É igual o tal do alho poró, né? O cara fala, pô, alho poró. Cara, quando o cara come alho poró, ele fala, que é isso? Mas isso também é amadurecimento. Não é difícil, não é? E deixar à disposição, né? Porque se você não tem à sua disposição, você nunca vai comer. Outra dica também que eu dou, evite ter esses alimentos assim, biscoito, essas coisas que não fazem bem pra saúde, à sua disposição. Senão você vai ali toda hora e vai comer. Então é uma dica também que eu dou. Pra você não ter na sua disposição, evitar ter. Porque senão você vai comer toda hora. Amém. E isso. Vamos encerrar aqui. Mas fica aí já o convite pro próximo, né? Com certeza. Precisar, estarei aqui para ajudar. Os meninos vão botar teu endereço aí, né? Caso alguém precise de uma consulta. Isso aí, vai na minha página, tem vários conteúdos bacanas lá sobre nutrição, alimentação, receita, né? Para ajudar mesmo, né? Para quem quer ser saudável. Tô sempre buscando colocar lá temas sobre nutrição. E quem quiser pedir também temas também, pode me pedir que eu vou fazendo também. Maneiro.
Se você tiver uma pergunta, mande aí, que a nossa irmã vai te responder na próxima, né? Isso aí. Amém. Se quiser, amém. Amém, Milena? Amém. Amém. Vamos orar então e agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, Fernanda. Amém. Amém? Você pode fazer essa oração? Amém. Amém. Senhor, obrigada, Pai, pela vida da tua serva. Senhor, obrigada por ter trazido ela, Senhor, e hoje temos essa oportunidade, Pai, de ter a tua filha conosco, nos ajudando, Senhor, para algo que é para o nosso proveito, Senhor, para a nossa melhoria, cuidar da nossa saúde, ó Pai, e que tu ajude a cada um de nós, Senhor, a nos alimentarmos melhor, Senhor, que cada coisa que ela falou aqui, Senhor, possa gerar uma mudança nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos cuidar melhor do templo do Teu Espírito, Senhor, que a nossa alimentação, Senhor, seja mais balanceada, Senhor, seja mais saudável, Senhor, porque se não tivermos uma alimentação boa, Senhor, como faremos a Tua obra, Senhor? Não teremos disposição, ó Pai, para nada, Senhor. Então, que cada fala da Tua filha, Senhor, possa nos ajudar, Senhor. Já me ajudou aqui bastante a repensar, Senhor, na minha vida, ó Deus, nas minhas decisões, ó Pai, em comer alguma coisa, Senhor, que ajude a cada irmão, Senhor, e que Tu possa abençoar a Fernanda, abençoar a vida dela, a carreira dela, Senhor, que o Senhor possa guiar os passos da Tua filha, Senhor, que o Senhor possa encaixá-la, Senhor, na sua profissão, ó Pai, que vidas, ó Deus, sejam abençoadas através daquilo que ela recebeu, cada conhecimento, cada informação, ó Deus, cada coisa que ela domina nessa área, Senhor, que ela seja usada, Senhor, para beneficiar outras vidas, ó Pai, que ela possa ser esse instrumento, Senhor, que vai ajudar outras pessoas, ó Pai, a evitarem uma enfermidade, uma doença, ó Deus, mais grave, Senhor, que o Senhor possa abençoar a profissão da Tua serva e tudo que ela fizer para honra e glória do Teu nome, Senhor, recebe tudo que fizemos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Sempre bom esse programa, né? Bom. Mas chegou a hora de encerrar. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você. O Servo, querendo mostrar a você o padrão de Deus para a sua vida espiritual. Poder ouvir a Tua voz